Olá, eu sou Júlio César dos Reis e vou falar sobre Carlos Oswald, um impressionista moderado. Carlos Oswald é reconhecido pela historiografia da arte como um precursor do ensino artístico da gravura no Brasil, desde que inaugurou, em 1914, a primeira oficina de gravura em metal no Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro. O artista publicou em 1957 sua autobiografia Como Me Tornei Pintor, Notas Autobiográficas de Carlos Oswald, onde fala de suas experiências estéticas e de como os artistas da época recebiam ou incorporavam essas influências em sua paleta de cores. Este artigo foi escrito baseado neste testemunho e pretende com isso entender melhor o clima da época e a recepção às novas técnicas e maneiras de pintar. Vivia-se no entre-séculos um período de escolhas estéticas muito rico e os artistas procuravam se adaptar ao gosto da sociedade da época, que acompanhava através dos jornais essa efervescência artística. A Europa era o local para onde os artistas de todo o mundo tinham um contato direto com os novos movimentos artísticos. Em Florença, Oswald experimentou o primeiro contato com a pintura que mais tarde seria chamada de pré-impressionista, feita pelos Maquioles, e que havia antecedido o movimento francês. Em Paris, o impacto no uso da luz e da cor sobre a obra de Carlos Oswald ocorreu quando para lá foi produzir os murais para a Exposição Internacional de Turim, Itália, que seria inaugurada em 1911. Oswald conheceu as pinturas de Puvis de Chavannes, que o impressionaram profundamente. Segundo o artista, Chavannes procurava imitar Giotto, um dos principais pintores da sua cidade natal, Florença. Influenciado por essa nova concepção de pintura, que até então era desconhecida, Oswald retorna às tentativas que já tinha feito antes na pintura, quando ficou entusiasmado pelos pré-rafaelitas. Todo esse turbilhão de ideias e novas concepções artísticas agiram diretamente em sua produção pictórica, e a obra de Puvis de Chavannes influenciará o artista para uma nova percepção sobre a pintura mural e o uso das cores. Hoje a gente comenta. As pinturas murais de Puvis de Chavannes me impressionaram logo nos primeiros dias. Tudo claro, tudo na parede, como se costumava dizer. Isto é, desprezo ao claro escuro e à profundidade. As pinturas murais, diziam, deviam ficar no muro, fazer parte das paredes, não salientar para fora, nem fazer buraco para dentro. Essa técnica, que é dos primitivos e dos orientais, entusiasmava os moços cansados das pinturas acadêmicas de Jean-Paul Laurent e de Leon Bonnat, e tantos outros. Eu também fiquei eletrizado. Fecha aspas. Ao retornar para Florença, onde mantinha seu ateliê, Oswald continuou a trabalhar com afinco nas pesquisas de efeito de luz, influenciado pelos impressionistas e, sobretudo, pelos pós-impressionistas. Produziu, no Rio de Janeiro, grandes composições inspiradas no contato com a obra de Puvis de Chavannes e também com a do pintor alemão Hans van Marais, pelo qual tinha grande admiração. No Rio, executou vários murais para prédios públicos na capital federal, como os murais do Palácio Pedro Ernesto, Palácio Tiradentes, Museu Histórico Nacional, Palácio Episcopal de São Joaquim, Senado Federal, Igreja e também encomendas particulares. Mesmo incorporando esse sucesso conseguido através do trabalho de observação e experimentação dos diversos movimentos artísticos, que naquele momento, para o artista, era muito claro a diferenciação da qualidade pictórica feita por aqueles que dominavam o desenho. Abre aspas. Vê-se de longe, em qualquer exposição, mesmo de tendência moderna, a superioridade dos trabalhos daqueles que estudaram o modelo vivo. Fecha aspas. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, se vê impedido de voltar à Europa e dar continuidade à sua carreira. Então, o artista se instala definitivamente no Rio de Janeiro, começando a trabalhar como pintor e professor de gravura água forte no Liceu de Artes e Ofícios. Segundo a crítica da época, Carlos Oswald era um artista moderno. Abre aspas. Bravo! Carlos Oswald é um desses coloristas briosos que não se intimidam ante a natureza do sol e que fazem cantar bem alto a sua paleta, o altivo hino das gamas, um desses coloristas que levam a corar de divina comoção os pálidos fascinados da cor nobremente nua, da cor que vem, puríssima, da luz como a sonoridade vem da água corrente. Impressionista? Como todo pintor de talento, que se liberta do academicismo e dos ateliês penumbrosos da escola e vê, enfim, a vida a plenos olhos. Fecha aspas, Correio da Noite, 1913.
Sua pintura sofre uma transformação com o uso da cor e da luz, sem, no entanto, esquecer a linha do desenho. O artista demonstra em sua biografia uma visão muito clara e pragmática do ofício do pintor naquele entre séculos, desconstruindo uma visão ultrapassada da história da arte, onde os artistas deveriam ser engavetados, cada um em seu movimento de época. Abre aspas. Com a minha formação clássica, acrescentada ao estudo atento dos impressionistas e dos pós-impressionistas, Paul Albert Bernard e Henri Martin, fiquei dono das várias técnicas e ideologias artísticas que me guiaram posteriormente em todos os meus trabalhos. Nunca reneguei o clássico, para me entregar completamente ao impressionismo e vice-versa, mas as duas estradas e a do sintetismo tenho seguido a vida inteira, às vezes obedecendo às três tendências contemporaneamente, conforme o gênero de pintura que fazia. Os efeitos de luz foram o primeiro resultado do enriquecimento da minha paleta. No retrato, preferi a escola clássica. Na decoração, escolhia o sintetismo. E nas paisagens, praticava um impressionismo moderado. Fecha aspas. A declaração de Oswald vai ao encontro de várias outras declarações de artistas contemporâneos a ele, que se adaptavam às novas tendências da arte, sem contudo renegar a linha do desenho. Ao presenciar contemporaneamente os movimentos impressionistas, pós-impressionistas, cubista, entre outros, o pintor conseguiu agregar ao seu ofício técnicas e estilos que, naquele momento, eram os mais apreciados pela modernidade das primeiras décadas do século XX. Sônia Gomes Pereira, em seu livro Arte Brasileira no século XIX, ressalta a atualização da pintura que se fazia naquele momento. Abre aspas. As escolhas dos artistas eram muito mais tipológicas do que estilísticas. Isso explicaria por que os artistas dessa geração apresentam esse comportamento eclético. O estilo seria escolhido em função de sua adequação ao tema e à função, apoiando-se num repertório de tipologias compositivas sugeridas pela tradição pictórica europeia. Fecha aspas. O impressionismo era por muitos encarado não como um estilo consolidado, mas acima de tudo uma técnica de pintura, reconhecida como tal pelos críticos e especialistas da época. Flecha Ribeiro, crítico de arte da primeira metade do século XX, ao se dirigir em carta a Eliseu Visconti solicitando um quadro que sairia num artigo sobre o impressionismo, na revista Ilustração Brasileira, ao invés de usar o termo estilo impressionista, que iria claramente identificar a técnica que foi executada a pintura, prefere usar o termo técnica, onde a maneira de pintar representaria o estilo em que a pintura requisitada se encontraria. É famosa a declaração de Eliseu Visconti quando perguntado sobre a evolução das técnicas na pintura. Ninguém deve aferrar-se ao passado, ao que toda a gente já fez. É necessário procurar estabelecer alguma coisa de novo, criar, não reproduzir somente os mesmos modelos. O espírito quer renovação, e é a natureza que nos impele a esse movimento estético universal. Já não estamos no tempo em que se pintava paisagem dentro de casa. Fecha aspas. O mesmo pensamento tinha Carlos Oswald sobre a importância da natureza para as artes. Abre aspas. A paisagem foi sempre a minha alegria e o meu descanso. Quando resolvia sair de manhã cedo com minha caixinha de cores e o cavalete portátil, era dia de festa para mim. Penso que nenhum gozo intelectual se compara ao que sente o pintor quando, em estreita comunhão com a natureza, se convence de que a compreende e a traduz. Pintar à maneira impressionista foi um posicionamento moderno dos artistas desse período, de poderem escolher a linguagem estética que melhor se adequaria ao seu modelo de criação. Queriam, nas palavras de Eliseu Visconti e endossadas por Henrique Cavaliero, ser presentistas, pois era uma virtude do artista moderno daquela época acompanhar as mudanças artísticas que ocorriam rapidamente. Muito obrigado.